Meus irmãos, nós vamos dar aula daqui de cima. O Dácio vai dar aula aqui, porque nós vamos gravar essa aula e colocar no site da igreja, né? Então eu sei que vários irmãos estão trabalhando aí, infelizmente não podem comparecer, e nós queremos que todo mundo possa ter acesso às coisas que nós estamos aprendendo hoje de manhã, né? Então bom dia, obrigado por vocês estarem aqui, uma alegria, né? A gente está juntos aqui como irmãos na igreja. Maravilha receber o Dácio, né? Os filhos deles, né? Uma alegria receber vocês aqui, amigos da minha família particular. Dácio me ajudou muito quando eu era um cristão novo. A gente se tornou cristão na mesma época, novembro de 87, né? Naquela época, quando Moisés batia assim, o mar abria, a gente estava se tornando cristão naquela época. Nós estamos nessa época, né? Então, alegria recebê-los aqui hoje de manhã. O Dácio é um grande amigo, ele se tornou cristão há muito tempo. A esposa dele fez parte do time missionário que começou nessa igreja, a Diana. Então, tem sido dias maravilhosos passar tempo com ele, com a Diana em casa. Eles estão com a gente. E de reconectar os corações, reaproximar, ouvir as histórias e principalmente ver como Deus é bom com a gente, né? Que coisa maravilhosa o reino de Deus, é uma coisa impressionante. Eu fico cada vez mais assim sensibilizado, tocado com como Deus faz coisas incríveis. E a única coisa que a gente tem que fazer é esperar, perseverar, continuar firme, com os nossos olhos fixos em Jesus, e Deus vai fazer tudo o resto que Ele faz, porque Deus nunca falha no que Ele vai fazer, né? Então, alegria tê-los hoje de manhã. Dácio, por favor, sobe aqui. Dácio vai estar conosco. Amanhã nós vamos apresentá-lo de uma maneira mais formal na igreja de manhã, na frente da igreja. Ele vai falar um pouco sobre a vida dele e vai nos ensinar com as experiências que eles têm vivido nesses últimos 15 anos da vida dele aí. Então vamos desfrutar desse momento especial aí. Obrigado. Tomara que eu consiga enxergar as minhas notas aqui no meu iPad, mas é emocionante estar aqui hoje de manhã. Tem sido uma expectativa muito grande para mim, para minha família, esses últimos 2, 3 meses. Quando o Héctor contatou, nos mandou uma mensagem para mim, para a Diana, convidando a mim, a minha família. Bom, ele convidou a mim e a Diana, né? Mas eu vi aí a oportunidade de também trazer a família inteira. Mas isso foi no comecinho de março, então já tem uns 3 meses que a gente está se comunicando e falando e se preparando para esse tempo aqui em São Paulo com vocês. Mas nenhuma preparação que a gente possa fazer vai deixar você pronto para aquilo que você vem fazer aqui, né? Esses 2 últimos dias a gente chegou aqui na quinta-feira de manhã e já tivemos de quinta até hoje alguns encontros na região do Capão Redondo e Campo Limpo com a turma do Edson e do Evanilde. Ontem a gente esteve na Zona Leste, na casa do Marcelo, e hoje aqui com vocês. Eu acredito que a maioria de vocês sejam líderes das igrejas em casa, que esse era o objetivo, de convidar os líderes das igrejas em casa para estarem aqui hoje de manhã comigo. Mas não só os homens, mas as mulheres. Então a coisa ficou aberta para quem quisesse estar aqui. Isso é ótimo. Então, mas desde que o Héctor mandou para mim a agenda, né? Eu falei, pô, o cara, não estou pensando que eu estou indo de férias para lá, o cara vai me botar para trabalhar para caramba, meu. O cara disse que ele falou, quando eu cheguei no aeroporto, ele falou, aproveita, dorme umas horinhas hoje, porque depois o pau vai pegar, cara. Aí vai ser bicho bravo, você vai ter que trabalhar duro aqui, meu. Falei, tá bom, para isso mesmo que a gente veio. Em primeiro lugar, eu queria expressar a vocês o quanto eu e a Diana, minha esposa, eu acredito que a maioria conhece. Se você não conhece, você vai ter oportunidade de conhecê-la. Para nós, a primeira coisa é muita gratidão por estar aqui com vocês. Muita gratidão a Deus por essa oportunidade. Muita gratidão por vocês serem pacientes, porque eu sei que o aniversário da igreja é em maio, e aí não era possível a gente vir em maio. Então o Héctor, vocês sabem como é que o Héctor tem, né? Ele tem o jogo de cintura, né?
E ele então falou, não, então a gente faz em junho. Então, obrigado por esperar, por nos dar o privilégio de vir celebrar 30 anos de aniversário da igreja aqui em São Paulo. Isso é um 31? 31. Já passou dos 30, né? Brotinho ainda, tudo isso aqui é novo. Isso aqui é só o começo. Você acha que faz muito tempo? Isso não é nada. Talvez passou só uns 5 minutos no calendário de Deus, porque Deus não tem tempo. Deus não mede pelo tempo que nós medimos. Mas de qualquer forma, muito obrigado por nos convidar para participar disso. É um marco nas nossas vidas, na vida de vocês. A segunda coisa, gostaria muito de agradecer pelo seu sacrifício, seu amor por Deus. A igreja em São Paulo sempre teve nos nossos corações. Como o Héctor falou, a Diana veio para o Brasil em 1987 com o time missionário para plantar a igreja aqui em São Paulo. Solteirinha ainda, né? Menininha nova, ainda, mas ainda estava estudando na universidade quando ela veio para cá. E eu fui batizado, como o Héctor compartilhou, em 1987, novembro de 1987. Então fui batizado nos 6 primeiros meses da igreja aqui em São Paulo. E muitos anos a gente tem vivido aqui. Eu estava vindo de carro para cá com o Héctor, e eu comecei a pensar, caramba, eu já passei por tudo quanto é lado nessa cidade de São Paulo. Você começa a lembrar, eu já tive praticamente em quase toda a região de São Paulo. E a gente começa a escutar os irmãos virem falar comigo, só lá no Campo Limpo, na Zona Leste, obrigado, você me falou isso, você me falou aquilo, você me ajudou aqui, você me ajudou nada. Eu falei, verdade, cara, eu falei isso, eu não lembro. Não, você me ajudou. Eu falei, tá bom, graças a Deus. Mas eu falei para o Edson, a gente não tem ideia. Se você sonha o sonho que Deus tem pela sua vida, quanta influência e quanto poder isso tem na vida das outras pessoas. Então, muito obrigado pelo seu amor, muito obrigado pela sua perseverança. Eu sei que a igreja em São Paulo passou por tempos difíceis, mas eu olho para isso agora, eu acho que era necessário, e eu vejo, e o que eu tenho sentido nesses encontros é como vocês estão muito mais fortes, como vocês amadureceram, como vocês cresceram no seu amor por Deus e no seu amor uns pelos outros. E isso é o que tem sustentado o reino de Deus aqui em São Paulo. Sustenta nossas vidas, mas sustenta o sonho que Deus tem pela cidade de São Paulo e pelo Brasil. Seu amor, sua perseverança, sua paciência, através de todas as provas. E eu sei que com cada um que eu paro e falo, todo mundo passou por tempos muito difíceis para crescer. Mas eu acredito que era o que Deus queria, porque se nós não amadurecemos, se nós não crescemos, e a maneira como Deus usa muitas vezes para nos amadurecer e para nos ajudar a crescer é por meio de sofrimento. Não vai acontecer se você achar que tudo vai ser fácil. Quando você é batizado, você está tão entusiasmado, você está tão feliz, porque você encontrou aquilo que Jesus fala que é a pérola perdida, o tesouro escondido que o homem vai e vende tudo que ele tem e volta e compra o terreno só para ter aquele tesouro para ele. E esse tesouro escondido, essa pérola é Jesus. Quem que não fica feliz de encontrar algo de muito valor? Todo mundo. Não importa a idade em que você está, se você é adolescente, universitário, solteiro, casado, de idade, o sentimento é você estar completamente feliz, você se sente feliz. Mas essa felicidade é provada por Deus. Então, Jesus e Deus e a Bíblia nunca prometeu que tudo vai ser um jardim de rosas na nossa vida, não é verdade? Porque tem espinho, não tem rosa, tem espinho, então vão ter os espinhos também. Mas essa é a maneira como Deus usa para nos preparar, para nos ajudar a crescer, para nos ajudar a continuar sonhando com o sonho dele. Então, eu olho tudo que tem acontecido na minha vida, com os meus filhos, com minha esposa, os tempos difíceis, mas olho para trás agora com muita gratidão, porque você consegue ver que Deus ainda está ao seu redor. Deus está
do seu lado, Ele nunca deixa você, Ele nunca abandona seus filhos. Ele sempre vai estar cercando você, ainda que a gente não seja capaz de, nesses momentos, reconhecer esses tempos difíceis, que Deus está ali do seu lado, mas um tempinho depois, mais tarde, se você fica firme, se você persevera, você começa a perceber, agora eu entendo porque eu tinha que passar por isso. Deus estava me preparando para alguma coisa muito melhor na minha vida, me preparando para que eu possa ser útil e ajudar muitos outros que estão precisando da minha ajuda agora. E eu vou ser capaz de entender a dor e o sofrimento e as provas e as lutas e os desafios que cada um tem que enfrentar, porque eu também já passei por isso. Mas eu consigo olhar isso de uma maneira totalmente diferente, não como uma derrota, não como algo ruim que aconteceu para nós, mas algo que me ajudou a ficar mais perto de Deus e a entender que Deus utiliza até mesmo os tempos difíceis para nos ajudar a crescer, amém? Queria apresentar a vocês minha família. Eu sei que alguns de vocês já conheceram eles, mas eu queria pedir para o Daniel, que é o mais velho, ficar de pé, o Felipe, que é o segundo do meio, e o Nicolas, que é o mais novinho dos três, o caçula. São meus 3 filhos. Todos eles já são discípulos, já foram batizados. Felipe e o Daniel já terminaram a universidade. O Nicolas está no 3º ano da universidade dele, lá nos Estados Unidos. O Daniel trabalha como ministro tempo integral no campus, na universidade. Ele cuida do ministério universitário, onde ele se formou, em Penn State, Pensilvânia. O Felipe se formou 2 meses atrás, em maio, não, nem isso, algumas semanas atrás. E ele vai trabalhar com os adolescentes na região norte da Filadélfia, também ajudando o ministério dos adolescentes. E o Nicolas está em casa com a gente, ele tem um bate-papo que ele cuida na universidade dele. Então, esses 3 meninos são um tesouro para a minha vida e para a vida da Diana. E o que eu tenho compartilhado nas reuniões do Campo Limpo e da Zona Leste é que Deus restaurou meu coração, minha fé, minha alegria por Deus, por causa da conversão deles. Cada um deles, quando eles estavam estudando a Bíblia e sendo batizados, ao mesmo tempo Deus estava convertendo meu coração de novo. Então, no período de 1 ano, os 3 estudaram a Bíblia com um grande amigo nosso chamado Glenn. E ao mesmo tempo em que eles estudavam e foram sendo batizados, um de cada vez, o Felipe primeiro, depois o Daniel, depois o Nicolas, o que eu senti, o que eu vi era que Deus estava salvando minha vida uma vez de novo. Então, por 1 ano, eu acredito que Deus me salvou mais do que 3 vezes, num só ano. Héctor me pediu para compartilhar com vocês sobre como restaurar o sonho que foi perdido. Nós somos parte, eu e a Diana e o Nicolas, de uma igreja que começou como igreja em casa, em Hershey, Pensilvânia. Vocês já escutaram falar do Hershey, lá, chocolate? Então a igreja está nessa cidade onde tem a fábrica da Hershey, fábrica de chocolate. A gente costuma brincar e tem um lema, não, que Hershey é o lugar mais doce do planeta Terra, né? Obviamente por causa da fábrica de chocolate. Então a igreja começou como igreja em casa com 10 pessoas. Hoje a igreja em Hershey tem mais de 75 discípulos, mas começou como uma igreja em casa, com 10 pessoas. E tem se multiplicado e somos 75 hoje, e a gente está sonhando em crescer muito mais ainda. E já esse ano, começamos o ano e a gente se dividiu, esses 75, em 4 outras igrejas em casa. Então, temos 4 diferentes igrejas em casa. A gente se reúne algumas vezes no mês, todo mundo junto, mas nos separamos em igrejas em casa, cada um tem um grupinho de 15, 20 pessoas. Mas então aí de novo, então queremos começar a multiplicar, e o sonho é que cada um desses 15, 20 vão se tornar em outros 50 e 75, e a gente vai dividir de novo, e assim a gente vai espalhando na área onde a gente mora, né? Então, só para dar uma ideia para vocês de onde nós estamos, a gente mora na Pensilvânia faz 15 anos,
desde que a gente saiu do Brasil e mudou para os Estados Unidos, é onde a gente tem morado. Tem muita história para contar, eu não vou contar toda essa história aqui hoje, porque não é o objetivo, vou compartilhar algumas coisas somente, mas especificamente vamos falar sobre como restaurar o sonho que foi perdido, né? Então, quando a gente quando falamos de restaurar o sonho que foi perdido, eu acho que em primeiro lugar a gente precisa esclarecer a quem pertence o sonho. Alguém teve um sonho, certo? É a primeira coisa que a gente precisa esclarecer. A quem pertence esse sonho? E ainda quando fala o sonho que foi perdido, então quem perdeu esse sonho? Tem duas situações. Eu tenho que falar primeiro do sonho, quem teve esse sonho e quem foi que perdeu esse sonho, né? Então, obviamente, para nós, sendo discípulos, nós entendemos espiritualmente que o sonho pertence a Deus, em primeiro lugar. Quem sonhou em primeiro lugar foi Deus. O sonho é dele, não é nosso, não é o nosso sonho. Ele quer que esse sonho seja nosso, mas ele foi o primeiro que sonhou antes da humanidade existir, antes dos tempos se tornarem realidade, antes do universo ser criado. Deus sonhou. Então a gente tem que falar desse sonho em primeiro lugar. Em segundo lugar, quem perdeu esse sonho? Deus perdeu esse sonho. Você vê as respostas já na sua cabeça. Não, Deus não perde o sonho. E é verdade, não é? Por quê? Em Malaquias capítulo 3, versículo 6, fala que de fato, eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda. Então, se Deus não muda, seu sonho também não muda, verdade? Essa é uma verdade da Bíblia. Então, se Deus tem um sonho, se Ele não muda e seu sonho não muda, então nós precisamos entender qual era o sonho de Deus. Eu acho que esse é o problema, a gente não entende qual é esse sonho. E é isso que eu quero estudar um pouco com vocês hoje de manhã e olhar em algumas escrituras para entender melhor esse sonho em primeiro lugar. Número 1, eu quero falar um pouquinho sobre esse sonho e onde ele começa. Deus expressa seu sonho, e o sonho de Deus é sobre o seu reino. E vocês vão entender isso por quê. Lá no Velho Testamento, começa lá atrás, no livro de Gênesis, e você realmente começa a ver que Deus tem um sonho, Deus tem uma visão, e Ele expressa esse sonho. Você tem que voltar lá para o começo da Bíblia para ver o coração de Deus sobre isso. Você vai de volta para o jardim do Éden e você vê Deus criando Adão e Eva. E aí você vê então o relacionamento, a comunicação, a comunhão que eles tinham no princípio. Você vê a conexão que eles tinham um com o outro, o amor que Deus tinha pelo ser humano, por Adão, por Eva, pelo homem, pela mulher. Você vê eles lá compartilhando tudo juntos. A ausência de vergonha, a ausência de inibição que eles tinham um com o outro, porque a Bíblia fala que o homem e a mulher eles estavam nus e Deus andava com eles no jardim do Éden. Todos os dias Deus vinha no final da tarde para andar com eles. Então não havia inibição, não havia vergonha. Você vê o amor, a comunhão, a conexão que havia entre Deus e o homem e a mulher. O domínio que eles tinham sobre tudo o que havia sido criado. Deus deu o domínio ao homem e à mulher sobre tudo o que ele tinha criado, tudo que existia. Tudo estava em paz. Havia harmonia em tudo. Deus estava conectado com eles
eles estavam conectados um com o outro, e eles estavam conectados com Deus. Então, tudo era perfeito, tudo era maravilhoso. E quando você olha, se você começa a entender tudo isso, você começa a entender e ter uma ideia sobre o que Deus queria. Você quer entender o que Deus quer, você quer entender o que era o sonho de Deus, você tem que ir lá no começo e olhar esse relacionamento entre Deus, Adão e Eva e o que ele havia criado. Tudo era perfeito, havia paz, havia harmonia. Você vê aí então o que era o sonho de Deus, a visão que Deus tinha para nós, para o homem. Porém, a gente sabe o que aconteceu, que esse sonho foi corrompido por causa do pecado, né? Por causa da independência, por causa do egoísmo e do orgulho do homem e da mulher criado por Deus. Então, vamos falar um pouco sobre esse sonho um pouco mais profundamente. Primeira vez que Deus declara e fala especificamente sobre o sonho dele, está em Êxodo, capítulo 19, versículo 3 até o 6. Êxodo, capítulo 19, versículo 3 até o 6. Eu vou ler para vocês aqui. Diz assim: Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: Vocês viram o que eu fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então, aqui, de novo, você vê o coração de Deus, você vê o que Deus quer. O que Ele quer? Qual era o sonho dele? Deus quer relacionamento. Deus quer conexão. E todo o esforço que Ele fez e continua fazendo através dos séculos é exatamente a mesma coisa. Todo o seu esforço continua indo nessa mesma direção. Ele fala para eles: olha, vocês viram como é que eu libertei vocês do Egito. Vocês conhecem a história. Eu acho que a gente já leu tantas vezes essa história, mas a gente não para pensar o que Deus fez para trazer seu povo para perto dele de novo, depois de 400 anos de cativeiro. Como Deus quebrou uma nação inteira super poderosa naquele tempo, que era o Egito, por uma razão: trazer o povo para perto dele de novo. Ele fala aqui que ele os transportou sobre asas de águia. Quando eu leio essa escritura, sabe o que eu lembro? Quantos de vocês assistiram O Senhor dos Anéis? Hobbit, a história dos homenzinhos pequenos lá, que é uma série de 6 filmes. Todo mundo já assistiu isso, não é? Não é demais quando eles estão numa situação de aperto danada e o bruxão deles lá, o Gandalf, começa a falar umas palavras, aí começam a aparecer as águias, não aparece? Aquelas águias gigantes, enormes, verdade? E ele só olha e fala: oh, as águias estão vindo. E cada vez eles são resgatados daquela situação difícil por essas águias, né? Mas lá no filme o que você vê é que eles vêm com aquela garra enorme, agarra eles e leva-os para lá, né? Mas é interessante que a Bíblia fala que ele não agarrou você com as garras ou com o bico, mas ele fala: eu carreguei você sobre as asas, sobre as minhas asas eu carreguei vocês.
você começa a perceber que ainda que ele tem um sonho, ele quer tanto realizar esse sonho, a maneira como Deus nos carrega é uma maneira suave. Ele coloca você em cima das asas dele, ele transporta você, não é nada do que você faz, não somos nós que vamos, ele vem e transporta você delicadamente, suavemente sobre aquelas asas enormes. Essa é a figura que vem para mim quando eu leio essa escritura agora. O amor, a delicadeza e o carinho que Deus coloca para nos trazer de volta e criar esse relacionamento conosco. Esse é o sonho de Deus. Deus é quem faz o esforço. Ele fala: eu trouxe vocês de volta para perto de mim. Deus é quem está trabalhando, Deus é quem estava movendo toda essa situação, e é Ele quem continua movendo toda a situação hoje. Mas é interessante a gente pensar e entender o seguinte: com que propósito Deus está fazendo tudo isso? Para que Deus está fazendo tudo isso? Para ter uma igreja de milhões. Quantas pessoas vivem em São Paulo? 11 milhões. É isso que Deus quer, uma igreja de 11 milhões de pessoas? É, mas sabe que antes do que isso, o que Ele quer ter um relacionamento pessoal com você. Ele não só quer ter um número, Ele quer relacionamentos, ligação com Ele. Esse é o sonho dele. Claro, Ele quer salvar todo mundo. A Bíblia é clara que Deus quer salvar cada um. Ele não quer que ninguém se perda. Obviamente, muitas pessoas não aceitam esse fato. Nem toda a cidade de São Paulo está sentada aqui hoje de manhã. Mas eu acredito que cada um de nós, hoje aqui de manhã, entende como é que Deus, delicadamente, gentilmente, tem trabalhado para trazer você de volta e te manter você perto dele, conectado com ele. Esse é o sonho de Deus. Esse é o sonho de Deus. Esse é o sonho que você tem que carregar com a sua igreja em casa. Essa é a mensagem que você precisa levar para os seus irmãos e irmãs, que isso é o que Deus mais quer que eles façam, que eles estejam ligados, que eles estejam perto dele. Não é sair evangelizar 30, 40, 50, 100 pessoas numa semana. Não é que nós não vamos evangelizar ou compartilhar a nossa fé. Precisamos fazer, mas antes disso Deus quer relacionamento. Esse é o sonho de Deus. Então, para que haja relacionamento tem que haver uma condição aqui, né? Você não pode ter relacionamento numa só direção. Para que haja relacionamento tem que haver algo que vai e que volta, certo? Tem que ter dois. Relacionamento de um só não existe, verdade? Tem que ser algo que vai e também tem que ser algo que volta. Tem que haver uma resposta. Deus coloca todo o esforço dele, Deus faz todo o trabalho pesado, mas precisa haver uma resposta. Ele fala aqui, ele fala: se me obedecerem fielmente e guardarem minha aliança, então vocês serão meu tesouro pessoal, vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Então, você vê, tem uma condição aqui, e precisa haver uma resposta. Ele fala: vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Você já parou para pensar nessa expressão? Parece somente aqui na Bíblia. Você não vê isso em nenhum lugar. Só na Bíblia que aparece isso. E tem algumas escrituras, essa é a primeira onde a gente vê claramente o sonho de Deus. Mas há outras, por exemplo, uma bem conhecida que está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, quando a gente faz o estudo de luz e trevas com as pessoas. O que ele fala lá, Pedro? Que vocês são um sacerdócio real, uma nação santa, não é? Você vê que o vocabulário não mudou, é a mesma coisa. Ele está falando: vocês são os sacerdotes de Deus. Você é o sonho de Deus.
Ele fala um reino de sacerdotes. Ele não fala um reino de guerreiros, nem um reino de soldados. Também ele não fala que é um reino de reis. Deus não estava buscando um grupo de pessoas que iam estar em controle da situação. Não, até mesmo ele não fala um reino de servos. Ele não queria um reino de servos. Mas o que ele fala, o que Deus, é Deus falando, tem que entender isso. Isso é o que eu quero. Isso é o que o meu coração deseja. É um reino de sacerdotes. A gente era cristão novo, né? A gente não tinha um repertório de música muito grande naquele tempo, né? Então uma das canções que a gente sempre cantava, lembra qual que é? Somos soldados num exército a guerrear, a guerrear, lembra disso? Eu gosto da canção, mas não era o que Deus queria. Deus não quer. O sonho dele não é um reino de soldado, não é um reino de guerreiro. O que Deus quer, o que o coração deseja, é um reino de sacerdotes, de homens e mulheres ligados com Ele. A gente está lembrando hoje de manhã com o Etri, quando a gente era cristão novo, que a gente um dia foi lá para o centro da cidade, com terno e gravata, com as pastas na mão, e a gente fez uma fila de 2, a gente começou a marchar lá no centro da cidade, em frente da Bolsa de Valores, cantando essa música, somos soldados, e os caras da Bolsa de Valores com os olhos tudo arregalado, olhando para o que esse bando de louco está fazendo aqui. Tudo bem pelo zelo, o amor, pela querer salvar as pessoas, mas eu acredito que essa é uma mensagem meio mal entendida da nossa parte. E muitos de nós faziam aquilo com uma vergonha danada. Tomara que ninguém me veja. Eu estou roubado, os caras vão pensar que eu estou louco. Foi emocionante, a gente era novo, inexperiente, a gente fez por amor a Deus. Mas olhando isso hoje, e nós só pensando em zelo missionário, no zelo de querer ajudar as outras pessoas a conhecerem a Deus, mas na verdade não é a mensagem que Deus está transmitindo na Bíblia. Eu não estou falando isso para ninguém se sentir mal. Eu fiz parte disso, eu fiz isso também. Muitas vezes, não foi uma vez só não, foi mais de uma vez, irmão. Mas pode parecer um pouco estranho, né? Para nós, nossa cultura, para você pensar sobre os sacerdotes e sobre o que Deus fala aqui, né? Mas a gente tem que pensar sobre os sacerdotes no Velho Testamento um pouco. Qual era a visão de Deus para a vida de um sacerdote? Qual era a função do sacerdote na sociedade criada por Deus? Então pode parecer um pouco estranho, mas você precisa lembrar que os sacerdotes eram aqueles homens que se ocupavam das coisas de Deus. Essa era a função deles. Eles se ocupavam das coisas de Deus, mas também eles se preocupavam em conectar as pessoas com Deus. Então você vê que a visão de Deus não é somente de que nós iríamos estar conectados com Ele, mas que nós estaríamos envolvidos em ajudar as outras pessoas a se conectarem com Ele também. Então a essência do sonho de Deus, o que Ele queria era que eles fossem um reino de sacerdotes. E Ele estava chamando, e está nos chamando hoje da mesma maneira, para ser um reino de sacerdotes. Seu reino, seu sonho, é um reino de homens e mulheres que estão intimamente ligados com Ele, que amam a Ele, mas que também estão dando suas vidas para ajudar as outras pessoas a se ligarem com Deus. Essa é a verdadeira definição do que Deus estava tentando e ainda continua tentando fazer até hoje, desde o começo.
Desde o começo é o que Deus tem feito e é o que Ele continua fazendo. E é o que Ele quer fazer com você. Se você é um líder de igreja em casa, ou até mesmo se você não é líder, se você é só parte de uma igreja em casa, mas esse é o sonho que Deus quer para a sua vida. Deixa eu mudar um pouco a página aqui. Importante entender que o reino de Deus não é sobre eu e Deus. O reino é sobre nós e Deus. É uma ideia coletiva. Não se trata de pessoas que estão espalhadas pelo mundo inteiro, em diferentes lugares ao redor do mundo, sendo parte do reino de Deus, mas que não tem nada que a ver umas com as outras. Por exemplo, vocês aqui em São Paulo, e eu e a Diane e meus filhos lá na Pensilvânia, nos Estados Unidos, e nós somos parte do reino de Deus, desse sonho, mas não temos nada que ver um com o outro. Isso não é verdade. Deus quer que nós sejamos um reino de sacerdotes, que nós vamos estar conectados, que nós vamos construir uma comunidade diferente das comunidades que existem ao redor do mundo, diferente das nações do mundo. Essa comunidade que Deus quer criar é diferente e vai operar de uma maneira diferente das outras comunidades do mundo. Isso é o que Deus quer fazer. Ele quer construir um reino de pessoas que irão se submeter às suas ordens e ao seu reino, mas elas vão fazer isso juntas. Está entendendo? Não é você aqui em São Paulo e eu lá nos Estados Unidos e a gente fazendo isso separadamente, sem ligação uma nenhum com o outro, não querendo saber nada um do outro. Não é a verdade. Deus quer que nós façamos tudo isso, mas Ele quer que a gente faça isso juntos. Isso é o que Ele quer. Meu computador continua me tirando fora da página. Desculpa, deixa eu voltar de novo lá. Ok. Ele quer que a gente faça isso junto. Não é sobre eu e Deus, é sobre nós e Deus. Uma comunidade, ligados com Deus e ligados uns com os outros, sonhando o sonho de Deus, sendo sacerdotes, um reino de homens e mulheres que cuidam das coisas de Deus nesse mundo, mas que também estão colocando suas vidas para ajudar outras pessoas a se ligarem com Deus. Se você lembrar, quando Jesus ensina aos discípulos, aos apóstolos, a oração do Pai Nosso, lembra? O vocabulário da oração é contundente, não é? Porque Jesus ensina Pai Nosso. Ele não fala meu Pai, Ele fala nosso Pai. Nosso Pai. Ele fala venha a nós o quê? O teu reino. Quando a gente fala venha a nós o teu reino, o que ele está falando? Venha a nós o teu sonho. O sonho que Deus tem. Seja feita a sua vontade, não a minha vontade, não a sua vontade. Do que nós estamos falando aqui de novo? De Deus, não é? O sonho dele, a vontade dele, o que ele quer, o que ele quer construir, o que ele quer fazer. Venha, seja feita a sua vontade quando? Aonde? No céu? Ele quer construir isso lá no céu? Não, ele quer construir aqui, agora. Ele fala, venha a nós o teu reino, aonde? No céu e aqui na terra. Ele quer aqui agora.
E ele nem fala primeiro do céu, ele fala na terra. Seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu. Não é isso que a gente ora, não é isso que Jesus ensinou. Então lá no céu Deus está cuidado já, Deus está fazendo lá já, está pronto. Mas Ele quer aqui, agora. Aqui, não é no futuro, é agora que Ele quer que isso aconteça. Aqui na terra. Então é importante você continuar orando. Essa é a importância da gente orar. Orar para que o sonho de Deus continue vindo nas nossas vidas e na vida das outras pessoas. Isso é o que Ele quer. Isso é o que a oração do Pai Nosso fala. Continua trazendo o seu sonho nas nossas vidas, cada dia. Um dia atrás do outro, aqui. É interessante que o que eu falei sobre essa conexão, essa comunidade que Deus quer criar no mundo inteiro. Faz 15 anos que eu não tinha vindo para São Paulo. Aliás, eu vim para o Brasil o ano passado, mas eu não parei aqui em São Paulo, eu fui direto para o interior para ficar com a minha mãe, porque fazia 14 anos que eu não via a minha mãe. Eu nunca voltei para o Brasil depois que eu mudei para os Estados Unidos, é a primeira vez que eu vinha. Então eu nem parei aqui porque eu queria muito ficar com a minha mãe lá no interior e eu passei o tempo todo com ela lá. Então, vindo aqui agora esse ano e trazendo meus filhos e a Diana junto comigo, é impressionante. Realmente é impressionante. Parece que eu nunca saí daqui. Parece que eu nunca deixei esse país, que eu nunca deixei vocês. Porque eu entrei pelo Campo Limpo lá com o Edson e Ivanilde, alguns irmãos que a gente conhece do Capão Redondo, e a minha sensação abraçando eles, eu nunca deixei vocês são minha família, vocês estão aqui no meu coração, a gente está ligado. Não levou mais do que 1 minuto para mim me ligar com eles de novo. Eu fui lá ontem para a Zona Leste com o Marcelo e a Rosângela, e a mesma coisa. Os caras entraram pela porta e já estavam me beijando. E você já sente que ninguém está fingindo nada, é verdadeiro, é real, é sincero. Então você vê que esse é o sonho de Deus. Ele não quer que a gente esteja espalhado pelo mundo e que não haja nenhuma conexão. Eu posso estar aqui sem vir por 15 anos, e eu acho que é importante vir mais vezes. Eu quero pedir perdão por não ter voltado antes. Me perdoem. Isso é parte do coração que eu preciso restaurar na minha vida. A gente saiu daqui, a gente não falou tchau para muita gente, quando Diana e eu saímos com nossos filhos. Me perdoem por ter feito isso. Eu não entendi esse sonho que Deus tinha naquele tempo. Tenho chorado muito. E se eu chorar aqui, me desculpem, mas a emoção é muito grande de ver todos vocês. A gente ama muito a igreja de São Paulo. A gente ama muito cada um de vocês. E eu acredito que esse amor também passou para a vida dos meus filhos, porque quando a gente foi para lá, eles eram pequenininhos. E o que eles sempre perguntavam para a gente era: quando é que a gente vai para a igreja de novo, pai? Quando é que a gente vai para a igreja, mãe? Vocês estão no nosso coração. Deus ligou a gente com eles, mas Ele ligou a gente com vocês também. Eu vejo Zé Luiz, eu sei que eu tenho muito amor. Falei com o Chicão, falei com o Cláudio ontem, falei com muitos de vocês aqui, o Denis, a Lica, o Edson, o Marcelo, o Héctor, a gente tem passado mais tempo junto. Mas eu falei com o Zé Luiz agora, eu dei um beijo nele, eu falei: você é como meu filho. A gente andou muito tempo juntos na Zona Leste. Com ele, com a Alda. Eles são parte da nossa vida. A gente viu quando eles eram solteiros, se casaram, tiveram a primeira filhinha deles. A Alda me contou que eles perderam um bebezinho. Desculpa que eu não estava aqui quando vocês perderam sua filha. A gente ama muito vocês. Wagner e Ninfo passaram por tempos tão difíceis na vida deles também. Eles também
alguém perdendo um filho. Mas isso é o que Deus quer, que a gente esteja ligados uns com os outros e com Ele. Esse é o sonho dele. Me desculpa se eu choro tanto. Tenho chorado tanto na minha vida nos 2 últimos dias. Homem fica na menopausa também. Falei para a mulher, a coisa está virando ao contrário. Eu sempre fui muito objetivo e ela foi mais emocional. Agora ela é a durona, objetivo, e eu estou caindo aos pedaços aqui. Eu estou um bagaço, cara. Emocionalmente eu estou caindo pelas tabelas. Me perdoe, me aguenta, me ame, me abrace, mas me suporta aqui com as minhas lágrimas, porque é muito difícil, depois de 15 anos, pensar e entender esse sonho que Deus tem tido para as nossas vidas. Então, quando o Ettore me pediu para falar sobre esse sonho, e como é que a gente tem que restaurar esse sonho que foi perdido, eu comecei a estudar mais sobre o reino. Eu comecei a escutar algumas classes sobre o reino de Deus que alguns irmãos fizeram nos Estados Unidos em 2009. E uma coisa que eu aprendi, né, escutando essas aulas, eu compartilhei com o Ettore, e eu acho que com o Marcelo também, é que o reino de Deus, ele vem em ondas. Ele vem como ondas. Ele vem, a primeira onda do reino de Deus foi quando ele nomeou Israel o povo dele. Essa é a primeira onda do seu reino. Trouxe eles de volta para o Egito. Depois eles foram para o cativeiro. Quando eles voltaram do cativeiro, foi a outra onda do reino de Deus. Quando Jesus nasceu, a onda do reino de Deus veio, e aí o reino começa, não em Atos como a gente pensa, em Atos capítulo 2, versículo 33, mas começa com Jesus. Não é isso a mensagem de Jesus? Não era o coração da mensagem dele? Arrependam-se porque o reino de Deus está perto. Ele está dizendo, está aqui. Eu sou isso, eu estou vivendo e eu vou viver, e eu vou mostrar como é viver o sonho de Deus. É uma onda que veio. Aí vem a outra onda em Pentecostes. E assim vem como ondas. Outra onda veio aqui quando a igreja começou em São Paulo. E sua igreja em casa, sabe o que é isso? É outra onda que Deus está trazendo no seu bairro, com seus amigos, com seus vizinhos. Você individualmente é aquela onda que vem e vai lá no seu trabalho. É a onda de Deus vindo de novo. Você é o sacerdote, você é o sonho. E essas ondas continuam vindo e vindo. E o Ettore é muito brincalhão. Ele falou, cara, a gente precisa aprender como surfar essas ondas e não afogar. E é verdade. Mas vem como ondas. Por isso ele fala, continua orando. Venha a nós o seu reino. Continua vindo, Deus. Continua vindo com o seu sonho para a minha vida, para a minha família, meus filhos, meus amigos, minha igreja em casa. Então o que Deus faz através do Velho Testamento é formar o caráter, o coração do seu povo, a vida do seu povo, para que eles fossem e para que nós sejamos essa comunidade que Deus quer construir, que Deus quer criar nesse mundo. Até as leis que Deus estabeleceu no Velho Testamento, tem muitas leis lá. E a gente muitas vezes lê e fala, mas isso aqui é velho, isso aqui não se aplica mais para mim, isso era para eles, não é para mim. É verdade, era muitas para eles, mas sabe qual era a intenção quando ele criou as leis? Era para proteger seu povo. Não era para fazer eles viverem embaixo de um regime duro e severo, mas eram leis que foram feitas para proteger o sonho dele. Não, ele construiu essas regras como uma proteção para a comunidade que ele estava criando para ser diferente. Então eles iriam poder ser capazes de ter essa conexão e ajudar um ao outro, e isso era o que Deus estava tentando construir. Então, através de todo o Velho Testamento,
através das leis, através das experiências que Deus fez com que eles passassem. Deus estava formando o caráter deles. Em Deuteronômio, capítulo 8, se você for lá comigo, por favor, Deuteronômio, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 5, ele fala: tenham cuidado de obedecer a toda a lei que hoje eu ordeno a vocês, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romãzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Depois que tiverem comido, até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que Deus deu a vocês. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos e as suas ordenanças e aos seus decretos que hoje ordeno a vocês. Deus estava movendo e tentando formar o caráter do seu povo. Esse é o coração do reino de Deus. Eu acredito que se nós vamos pensar, em primeiro lugar, tudo isso que eu falei aqui, é a primeira coisa. Você precisa entender de quem é o sonho, qual é o sonho. Você precisa entender. Talvez só falando dessas coisas aqui por um momento é difícil de você capturar toda a ideia. Eu fiquei muito feliz, eu até liguei para o Ettore antes e perguntei: Ettore, esse tema de restaurar o sonho e avançar o reino de Deus que eu vi lá no site da igreja, é algo que está sendo feito só para esse final de semana ou é algo para o ano inteiro que a igreja escolheu como um tema, né? E ele falou: não, é algo que a gente está tentando ensinar. Cada aula que a gente tem de domingo, a gente coloca alguma coisa sobre o reino de Deus, porque isso é o tema para nós nesse ano. Eu fiquei tão feliz que ele me falou isso. E eu quero encorajar vocês, líderes de igreja em casa. Se você ainda não é um líder de igreja em casa, não importa, que vocês estudem mais sobre o reino de Deus. Que vocês dediquem tempo para estudar, para ler escrituras no Velho Testamento, no Novo Testamento, o que Jesus ensinou sobre o reino de Deus. A ideia sobre o reino de Deus é muito grande, é mais ampla do que você possa imaginar. E eu estou tão animado, porque eu comecei a estudar essas coisas, não agora, mas o ano passado, em junho do ano passado, foi quando eu comecei a ler e estudar sobre o reino de Deus. E quando o Ettore me falou sobre isso, eu fiquei ainda mais animado, porque eu falei: eu preciso estudar mais ainda, eu preciso ler mais.
entender melhor o sonho de Deus. Então, a questão de restaurar o sonho, e obviamente não é Deus quem perdeu o sonho, mas nós perdemos o sonho nessa trajetória. O povo dele, no Velho Testamento, perdeu muitas vezes esse sonho. E Deus tinha que trabalhar e disciplinar e trazê-los de volta a uma obediência para que eles pudessem ter esse sonho de novo. Ele fez isso muitas vezes. E não é uma história que termina. A Bíblia é um ciclo que vai se repetindo uma vez atrás da outra. E esse ciclo não termina. Não termina até que Deus vai trazer tudo a um final, quando Ele voltar. Mas esse ciclo vai se repetindo nas nossas vidas e na vida de nossos irmãos. E quando perdemos, Ele continua trabalhando para nos trazer de volta para esse sonho. Então é um ciclo que nunca termina. Então, de novo, a oração do Pai Nosso faz muito sentido orar e pedir que o sonho dele continue vindo. Continua, Deus, continua vindo, continua trazendo, continua mandando o seu reino, seu sonho na minha vida. Então, se Deus não perdeu o sonho, obviamente, a segunda pergunta, quem perdeu? Nós perdemos, muitas vezes. Ou deixamos de entender, ou como Adão e Eva começamos a ser egoístas, independentes, orgulhosos, e aí é onde a coisa quebra. Então, como restaurar o sonho? Entenda primeiro qual é o sonho de Deus. Por isso eu quero te encorajar a estudar mais sobre isso, a ler mais a Bíblia sobre isso. Eu vou falar um pouco mais sobre isso amanhã, mas lembra aquela escritura em Atos dos discípulos em Bereia, que eles eram mais nobres de coração quando Paulo foi e pregou as boas notícias para eles? Não perde esse coração, continua tendo esse coração, seja um bereiense. Isso foi a coisa que mais me causou, fez uma diferença enorme para a minha vida quando eu conheci o reino de Deus aqui em São Paulo em 1987, era ver pessoas que tinham esse coração de aprender, de querer conhecer, de saber, de ir na Bíblia e procurar mais para aprender. Tenha esse coração, não perca esse coração, ajude seus irmãos a terem esse coração, de continuar aprendendo. Se eles entendem ou não, tudo bem, eu não entendo, mas uma coisa que Deus quer é que você tenha o coração de um bereiense, o coração de continuar aprendendo, estudando, lendo. Estudem sobre o sonho de Deus, irmãos. É a maneira como Deus restaura o sonho nos nossos corações. Algumas outras coisas que eu acredito que são importantes, e ele já menciona aqui nesse texto em Deuteronômio que a gente acabou lendo, como é que a gente restaura isso também, não só entendendo o sonho, mas também sendo obediente. Não obediência porque eu falei para você fazer, ou impondo as coisas. A gente fez muito disso no passado, a gente impunha muito, a gente controlava muito. Tentava ter o controle na vida das pessoas, tentava controlar cada um. Eu fiz isso e muitos fizeram comigo também. Mas não é, tem que entender que sua obediência não é ao Héctor, ao Marcelo ou qualquer outra pessoa. Sua obediência tem que ser a Deus. Quando a gente fala de obediência, obediência é um termo é uma situação delicada. Para alguns de nós, falar de obediência, o pelo já começa a arrepiar. Porque a gente experimentou um tipo de obediência insaudável. Não é essa obediência que Deus quer. Ele não fala isso aqui na Bíblia, ele não coloca os termos de obediência como algo insaudável. Você olha para lá, você lembra as coisas que ele fala, para onde ele estava levando eles? Para a terra onde ele ia dar para eles, tanques cheios de água, aquela terra que tinha de tudo. Ele fala, vocês andaram 40 anos no deserto, suas roupas não gastaram e os seus pés não incharam. Olha o que Deus estava fazendo. E a única coisa que ele fala, olha, me obedece.
Não era obedecer a Moisés, não era obedecer os líderes do povo, era obediência a Deus. É isso que ele quer, não é? A escritura que tem em 1 Samuel, capítulo 15, vamos lá. 1 Samuel, capítulo 15. Ele fala aqui no versículo... Isso era a conversa entre Saul e Samuel, lembra? Quando Deus falou para Saul ir e destruir os amalequitas e não trazer nada de volta, mas destruir completamente. O que eles fizeram? Eles escolheram os bodes e os bois e as ovelhas que eram bonitos e mais gordos, talvez, e não destruíram tudo, né? E claramente Saul desobedeceu a ordem que Deus havia dado para ele, né? E aí então Samuel vem para falar com ele e ele escuta, né, o mugido dos bois e as cabras lá. Ele fala, mas que ruído é esse que eu estou escutando aqui? Que é isso aqui? E ele fala, não, isso aqui foi o que os soldados decidiram não matar para oferecer em sacrifício ao seu Deus. Então ele já começa a botar a culpa nos soldados, já não era o Deus dele mais, era o Deus de Samuel. E olha o que Samuel fala para ele: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. No que é que Deus se agrada? Obediência. Como é que nós vamos restaurar o sonho? Sendo obedientes. Obedientes a quem? A Deus. Obedientes ao seu sonho. Obedientes à Bíblia, sua palavra. Eu estava conversando com um irmão que é muito amigo da gente lá, que me ajudou a restaurar meu coração. E ele estudou a Bíblia com meus 3 filhos, Daniel, Felipe e Nicolas. Isso quando ele estava começando a igreja em casa, na casa dele. O nome dele é Glenn, ele é um médico. A esposa dele chama Heather, eles têm 3 filhos. Ele começou com um grupo de 10 pessoas. Esse é o lugar onde meus filhos foram em primeiro lugar. No mesmo dia em que eles foram, no primeiro dia, ele se aproximou dos meus filhos e ele perguntou: vocês querem estudar a Bíblia? E os 3 falaram: a gente quer estudar a Bíblia. Eu não tinha ido esse dia. Eu tinha ficado em casa. Meu coração ainda não estava bom. Meu coração estava bem duro ainda nesse tempo. Eu ainda não estava entendendo direito esse sonho. Mas eles foram com a Diana. Quando eles voltaram para casa, os 3, eles eram... Quantos anos vocês tinham? 17, 16, 14 ou 13, eu não lembro direito. Os 3 chegaram em casa: pai, você tem que ir demais. O Glenn estudou a Bíblia com a gente. A gente estudou a Bíblia hoje, pai. E era algo que eles estavam pedindo para nós por muito tempo. A gente quer estudar a Bíblia, pai, a gente quer estudar. O Glenn se aproximou e começou a estudar a Bíblia com eles, né? Meu coração ainda não estava no lugar certo nessa época, meus irmãos. E quando eles me falaram isso, eu falei: não, agora eu tenho que ir lá. Coração bom. Eu tenho que ir lá para ver o que esse cara está ensinando para meus filhos. Em vez de, não, louvado seja Deus porque meus filhos estão encontrando o sonho de Deus, eu estava lá, não, meu coração ainda estava amargo, meu coração ainda estava remoendo muita coisa velha na minha vida. Não, tem que ver se eles não estão sendo aí obedientes a um homem, não a Deus. Não, tem que ir lá ver isso de perto. E eu fui. Eu fui, confesso, eu não fui com o coração bom. Deus me perdoe pelo meu coração nesse tempo. E Ele me perdoou. Mas eu fui lá e a primeira coisa, depois do culto, no convívio, um irmão
se aproximou de mim, Eri, negrão, alto, né? Bicho enorme, veio, não me fez nenhuma pergunta, só falou o nome dele e me perguntou meu nome. Não perguntou de onde eu vinha, qual era o meu passado, o que eu sabia, o que eu não sabia. A única pergunta que ele me fez era: como é que está a sua fé? Como é que está a sua fé? E eu tinha que ser honesto e dizer para ele: olha, faz muitos anos que ninguém me faz essa pergunta. E eu preciso parar e pensar um pouco sobre isso. Eu preciso pensar sobre a sua pergunta. Glenn se aproximou de mim e a gente começou a conversar e eu trabalhava durante a noite, durante esse tempo. Eu trabalhava das 10 até as 7 horas da manhã no Walmart, e a Diana dava aula durante o dia. Os meninos eram pequenos ainda, eu considero eles pequenos, porque pai é aquilo, né? Nunca cresce. Mas ele trabalhava de noite porque ele é médico, então tinha que dar plantão também às vezes, então a gente se encontrava uma vez por semana para tomar café da manhã junto, né? Quando a gente chegava lá, ele sentava na mesa comigo, e a coisa que ele olhava para mim: fala do teu coração, Dácio, como é que você está? Me conta da tua vida para mim, fala para mim o que aconteceu para você, fala das suas dores, fala o que tem no seu coração, fala como é que você se sente com Deus. E durante um ano a gente fez isso. A gente ia, tomava café juntos, falava do meu coração. Ele me perguntava: o que você quer estudar na Bíblia? Não tinha uma estrutura, não tinha estudo de restauração, né? Como a gente às vezes faz. Não tinha. O que você quer saber da Bíblia? O que você quer estudar hoje sobre Deus? Fala para mim, o que você quer estudar? A gente conversava e ele me pedia desculpas. Eu falava: mas por que você está me pedindo desculpas? Você não fez nada. A gente está se conhecendo agora, o que você está pedindo desculpa para mim? Não. Eu não sei o que aconteceu em São Paulo, eu não sei o que aconteceu com você, com a igreja. Eu só quero pedir desculpas se você está machucado. Desculpa que tudo isso aconteceu. Eu falei: você não tem que me pedir desculpas. Ele me tratou com muito respeito, com muito amor, com muito carinho. Ele sempre me falava: Dácio, eu sou um discípulo, eu quero viver como um discípulo e eu quero fazer discípulos. Essa é a obediência que Deus espera de nós. Essa é a obediência que Ele quer da sua vida. Ele não mudou. O sonho de Deus não mudou. Ele ainda continua do mesmo jeito, esperando e querendo as mesmas coisas de nós. Eu sou muito grato a esse irmão, pelo coração que ele teve, a paciência, o amor e perseverança de me ajudar a entender a importância de ser obediente a Deus. Restaurar o sonho é uma questão de obediência, irmãos, a Deus. A outra questão é uma questão de você se entregar totalmente a Deus. Tem uma outra situação no Velho Testamento, eu não vou ler, vocês podem anotar, por favor, anotem, vocês podem ler essa história mais tarde. Está em 2 Samuel, capítulo 16, do versículo 5 até o versículo 12. Que foi quando o filho de Davi, Absalão, se rebelou e tomou a decisão de tomar o governo de Israel, o trono, da mão do próprio pai dele, que era o Davi, né? Essa é a história que está aí nesse texto que eu dei para vocês. E aí então, quando Davi sabe que Absalão está vindo com um exército para atacar Jerusalém e tomar conta, olha olha a resposta de Davi. Quando você lê esse texto, o que você vê, a resposta de Davi era um coração completamente rendido
a Deus. O que Davi falou é o seguinte, falou: Deus, eu estou nas suas mãos. Você quer que o meu filho Absalão seja rei? Então que assim seja. Eu estou deixando a cidade, estou saindo, eu estou abdicando. Deixa Absalão tomar o governo. E aí, quando ele está saindo de Jerusalém, com algumas pessoas que continuaram fiéis a ele, alguns daqueles valentes soldados, no lado da estrada aparece um homem aí que era da família de Saul. Então esse homem começa a xingar e a tirar pedra e poeira e terra e cuspir em Davi, e insultar. Ele fala: isso que está acontecendo com você é o castigo de Deus por todo o sangue que você derramou na família do meu pai, ou na família de Saul. E aí então, um dos soldados de Davi falou: Davi, deixa ele lá e matar esse cara. Qual foi a resposta que Davi deu? Ele fala: não, deixa ele quieto, não faça nada. Ele fala: Deus mandou esse homem para me insultar. Ele fala: amém. Ele só fala isso, que Deus somente tenha misericórdia de mim, e talvez as coisas pelas quais eu estou sofrendo agora irão se tornar em meu favor no final. Mas aí então o que é que você vê? Você vê o coração dele, não é? Você vê um coração completamente rendido. Quando você pensa em Saul, quando ele soube que Davi ia ser o rei, você vê o mesmo coração em Saul? Não, né? Não é a mesma resposta. Ele não falou: ok, Davi, então você vai ser o futuro rei, então venha, toma, é teu, tudo bem. Deus falou que você vai ser rei, então está bem para mim, ele é seu. Não foi o que Saul fez, não era o coração dele. Saul estava determinado em assegurar o reinado dele, não importava o que acontecesse, ele não ia se entregar para a vontade de Deus. Ele não ia se entregar, ele ia tentar matar Davi para assegurar aquilo que ele pensava que pertencia para ele. Davi fez exatamente o oposto, ele se entregou, ele deixou a cidade, ele deixou nas mãos de Deus, ele permitiu que isso acontecesse, em primeiro lugar, porque era consequência do pecado de Davi, em primeiro lugar, mas também era para testar o coração de Davi. Davi ia ser outro Saul, ou ele iria se entregar completamente à vontade de Deus, através desses acontecimentos? Deus estava testando, Deus estava colocando à prova, para ver se Davi ia se tornar como Saul, ou se ele ia se entregar completamente para Deus. Eu acredito que Deus permitiu muitos anos difíceis para nós, exatamente por isso, para ver se nós iríamos ser como Saul, ou se nós iríamos ser como Davi. Se você ia brigar, espernear, e gritar, e brigar, e ficar bravo, e se amargurar, e pelejar, porque você queria segurar alguma coisa que pertencia a você, quando nada disso nunca pertenceu a nós. Se você ia ser como Davi, amém. Deus, você está mandando toda essa dificuldade, eu somente oro que tudo isso vai se tornar uma coisa boa para mim no final. Deus queria ver se você tem o coração completamente rendido, se você se rende, se você se entrega totalmente a Deus. Esse é o número 2, número 3, aliás. Lembra, primeiro, entender o sonho. Número 2, seja obediente a Deus. Número 3, seja completamente rendido a Deus. A outra coisa que ele fala é sobre dependência. Nós precisamos não somente ser entregues a Deus, mas depender completamente a Deus. Essa é outra escritura que eu quero que você leia na sua casa. Em 2 Reis, capítulo 19, versículo 15 até o versículo 19. Essa é outra situação. Jerusalém está cercada
pelo exército assírio, Senaqueribe. E o rei, então, nessa época, ele clama a Deus por ajuda, porque o exército era muito maior do que o que ele tinha, e eles não iam poder resistir ao inimigo. Então, ele ora a Deus e pede a ajuda de Deus, e na oração dele, ele fala que todos os reinos estão sob o controle de Deus, todas as nações sabem quem é Deus. E até para eles, nesse tempo, esse era um pensamento muito avançado. E é até mesmo avançado para nós hoje. Honestamente, você acha que Deus, você acredita que Deus tem o controle de todas as nações? Você acredita realmente que Deus está em controle da economia no Brasil? Amém? Eu acho que muita gente acha que não. Mas Deus está em controle, irmãos. Deus está em controle de tudo. Para mim, por exemplo, eu trabalho para o Walmart, ok? Eu sou gerente de departamento na loja. E o meu trabalho é um trabalho onde eu tenho que ter muito controle sobre números, sobre estoque, sobre inventário, vendas, lucro, estoque, manter minhas prateleiras cheias para que meus clientes possam sempre ter o que eles querem comprar, né? Então, como é que eu sou? Eu confio muito no meu trabalho, eu sou muito zeloso, eu sou muito, as coisas têm que ser do meu jeito, meu departamento tem que ser como eu quero, eu faço o meu trabalho, eu procuro ser excelente, eu faço tudo bem, para tudo ficar em ordem. Mas o que acontece é, eu confio somente no meu trabalho, mas eu não confio que os outros vão fazer o meu trabalho com a mesma qualidade. Esse é o meu desafio, né? E olha o que acontece, eu vou estar fora 3 semanas, e eu chamei o rapaz que trabalha comigo, eu falei, vem cá, o rodeio está na tua mão, meu irmão, é teu, toma conta, eu vou voltar em 3 semanas. Não, eu falei para ele, eu acredito que você vai fazer tão bem quanto eu faço, vai lá, é teu, cuida disso aqui para mim. Mas você não sabe como é difícil de querer continuar controlando, de querer ter controle, de não confiar que vão fazer o que eu faço. Mas eu comecei a pensar, quer saber de uma coisa? Deus está me chamando para 3 semanas incríveis no Brasil, com meus filhos, com minha família. Deus, eu estou confiando em você. Vai, eu não vou me preocupar com isso mais. Mas é difícil para mim. Não, depender em Deus até em situações como essa. Querer ter o controle de tudo. A gente não tem o controle, pode falar a verdade, a gente não tem controle de nada. Você não tem controle, você acha que você tem controle da sua vida, da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. A verdade, irmãos, a gente não controla nada. Nada. Então a gente precisa ser dependente de Deus. Precisamos depender de Deus, amém? A última coisa para você restaurar o seu sonho, humildade. Humildade. Então, eu não sei quantos de vocês já assistiram um filme chamado Rudy, história daquele jovem que queria ser jogador de futebol americano na universidade. Lembra? Já assistiu esse filme ou não? Filme velho, filme bem antigo. Mas o que acontece é que esse rapaz estava muito frustrado, porque ele não estava conseguindo realizar o sonho dele, porque ele era um cara pequenininho, você sabe, para os padrões de jogar futebol americano, não futebol brasileiro, mas futebol americano, cara, você tem que ser bruto, você tem que ser uma muralha. Os caras são os armários de porta aberta, né, para jogar, coisa feia. E o cara era pequenininho, baixinho, não tinha nem altura para entrar no time. Mas ele queria ser jogador de futebol e ele estava frustrado. Isso era no tempo em que ele estava na universidade, uma universidade católica.
Então, um dia ele vai lá e começa a conversar com um sacerdote católico, estava muito frustrado, explicando que ele queria realizar alguma coisa na vida dele e não conseguia. E esse sacerdote fala para ele, e fala: olha, eu aprendi duas coisas nessa vida. Em primeiro lugar, há um Deus. E em segundo lugar, eu não sou Ele. Mas essa é a tentação, não é? Nós queremos ter o controle, nós queremos fazer as coisas acontecerem. Nós queremos sentir que está em nosso controle, ao invés de depender em Deus e ser humildes em frente de Deus. Nós não somos de Deus. Nós não estamos honestamente em controle de nada. Nós precisamos entender quem somos nós. A gente tem a tendência de subir aqui e pensar que eu já entendi tudo. Eu já entendi todo o caminho, já sei o que vai acontecer, já estou vendo lá no final como é que a coisa vai terminar. A gente não sabe nada. Eu não tenho entendido tudo até hoje. Héctor não tem entendido tudo. Marcelo não tem entendido tudo. E você também talvez não está entendendo tudo ainda. Talvez a gente nunca vai entender tudo. Mas nós estamos juntos numa jornada. E nós estamos aprendendo. E nós sempre precisamos lembrar que é Deus quem está fazendo. É o reino de Deus. Não é sobre mim, não é sobre quanto eu sei, não é sobre tudo que eu tenho estudado. É realmente sobre Deus. O reino de Deus é a respeito do poder da humildade. A vinda do reino de Deus tem tudo que a ver com humildade. Se entendemos isso e nos humilhamos, então o sonho de Deus está restaurando em nossas vidas. Em Tiago capítulo 4, versículo 10, ele fala: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Então, se nós vamos restaurar o sonho de Deus nas nossas vidas, número 1, entenda o sonho de Deus. Deus teve esse sonho antes de criar o mundo. Antes de qualquer coisa existisse, Deus já tinha esse sonho. Ele começa lá, no Velho Testamento, no Jardim do Éden, o relacionamento dele entre o homem e a mulher. E o que Ele quer construir e trazer para nossas vidas é esse sonho, esse relacionamento. Pessoas ligadas com Deus, que amam a Deus e vão ajudar outros a estarem ligados com Deus. E Deus trabalha muito para que isso aconteça. E Ele então quer que nós sejamos um reino de sacerdotes. Entende primeiro em lugar o sonho de Deus. Seja obediente à palavra de Deus, porque Deus se agrada de obediência. Seja dependente de Deus. Dependa completamente de Deus. Renda-se completamente de Deus. Tenha o coração que Davi tinha. Não seja como Saul, que lutou, brigou, ficou amargo, deixou Deus. Muitos de nós fizemos isso. E eu quero pedir uma coisa para vocês, porque eu oro muito pela igreja em São Paulo. Durante esses 15 anos, muitas vezes, às vezes quase cada semana, sabe o que eu faço? Domingo de noite, eu sento, eu abro a internet e eu venho no site da igreja para olhar vocês, para ver suas notícias, ver como a igreja está, ver algumas caras que eu conheço e outras novas. Mas eu também, sabe o que eu faço? Eu vou ser bem aberto, bem honesto, eu também olho para outro site, onde eu sei que muitos irmãos que estavam nesse convívio não estão mais, estão se reunindo em outro grupo. Mas eu não fico bravo com isso não, sabe o que eu faço? Eu oro por eles também. Porque eu acredito que eles são discípulos,
que eles amam a Deus, que eles querem fazer a vontade de Deus, mas eu acredito que eles ainda não estão na mesma jornada que nós já atravessamos. E a minha oração é que Deus vai nos trazer juntos de novo. Lembra que eu falei? Deus quer construir uma comunidade, não um grupo de pessoas que não tem nada que a ver uma com a outra e tem o reino de Deus espalhado para todo quanto é lado e a gente não conhece um ao outro. Não é esse o sonho de Deus. Deus quer nos trazer todo mundo, todos nós juntos. Então a gente precisa depender de Deus para que isso aconteça. Não vai acontecer porque a gente vai fazer algo. Não é porque nós vamos ser melhores, não. A gente não tem que ficar olhando e se comparando nada, nenhum com o outro. Deus quer que você tenha um relacionamento com Ele e faça essas coisas. Saiba qual é o sonho dEle, seja obediente a dEle, renda-se completamente a Deus e tenha o coração que Davi tinha, dependa completamente de Deus. Saiba que Deus tem o controle de tudo, você não tem o controle de nada, e que humildade é o poder do reino de Deus. Sejam humildes. Amém.